Et j'ai trouvé que ce passage était une manière comme une autre d'aborder le problème que vous m'avez fait l'honneur de me demander de traiter aujourd'hui, à savoir la vision française de la presse. Esta é uma forma que ele usou, como outra qualquer, mas ele preferiu esta, de introdução para falar da visão francesa da imprensa. Et la presse dont je parlerai, c'est pour l'essentiel la presse nationale quotidienne généraliste. C'est celle que je connais un peu depuis quelques années. E a imprensa da qual ele vai falar é a imprensa nacional, imprensa de opinião e imprensa generalista. Vai dizer, não é nem uma imprensa esportiva, nem necessariamente econômica, nem de turf, etc., etc. Alors, un petit peu de retour en arrière. D'où vient-on? L'essor de la presse française est lié à une époque, le XIXe siècle, dans le sillage de la Révolution et à la faveur d'une idéologie politique qui était le libéralisme. Então, a imprensa, e ele especialmente está falando da França, ele recuando um pouco, ela vem do tempo da liberação, que foi o período imediatamente posterior à Revolução Francesa, e obviamente ela está ligada ao liberalismo. Auparavant, sous Napoléon Ier, qu'on aime beaucoup au Brésil, la presse était, je dirais, un animal assez asservi. Bonaparte avait vite compris le rôle, l'impact de la presse, alors il la faisait taire ou bien il l'utilisait au service de ses ambitions. Ele faz aqui começa citando que a imprensa antes era bastante amordaçada e foi só depois de Napoleão, e ele faz até uma blague que o brasileiro gosta muito, que se Napoleão não tivesse invadido Portugal, Dom João não teria vindo para cá e transformado uma colônia banal num reino. Foi Napoleão que descobriu primeiro que a imprensa poderia estar a seu serviço, seja para, através da liberdade, criar todo um clima de a nova França, seja para prestar serviço às suas ambições mais próximas. Pour rester sur l'essentiel, je dirais qu'au XIXe siècle, le siècle où la presse française s'épanouit, il y a deux caractéristiques. Elle a deux caractéristiques. Le premier qui restera longtemps, c'est le goût pour la discussion, pour la polémique politique. E o segundo? Il vaudrait mieux qu'il então é o seguinte, que como ele vai se referir agora no quadro do século XIX, que é justamente o período Napoleão Imperador, 1808, ele vai falar de dos aspectos da França, aliás, da imprensa, que é o gosto pela polêmica, o gosto pela discussão, para levantar temas que gerem discussão. D'où un foisonnement de publications. Et le deuxième trait, très français aussi, c'est l'amour des belles lettres et de la littérature. Je veux dire que des gens comme Hugo, comme Chateaubriand, comme d'autres, ont commencé à publier, notamment leurs romans, sous forme de feuilletons. C'était pour eux une sorte d'utilisation de la presse ensuite pour mieux vendre leurs livres. Mais ils faisaient publier leurs livres en feuilleton. C'était vrai aussi d'ailleurs, par exemple, de Charles Dickens en Grande-Bretagne, encore plus. Mais en France, c'est clair qu'il y avait tout un mélange du monde de la littérature et du monde de la presse dès l'origine. E o segundo traço é que a imprensa, ele dizia que a sua francesa, e eu reajo porque a portuguesa e a brasileira eram assim também, sempre gostaram de absorver o belletrismo. Os grandes escritores começaram a escrever seus grandes folhetins, na imprensa. Machado de Assis foi colaborador assíduo do Jornal do Brasil, Rui Barbosa foi colaborador, Joaquim Nabuco, o Barão do Rio Branco. Em Portugal, Eça de Queiroz escreveu Os Maias pelo jornal. Então, isso era uma tradição do século XIX na imprensa. Et ça restera vrai jusqu'au XXe siècle. Pour l'anecdote, Albert Londres, qui est le plus célèbre reporter français, un jour s'est entendu dire par un administrateur du journal pour lequel il travaillait, il s'est entendu reprocher « Monsieur, vous introduisez dans ma maison le microbe de la littérature ». Ele cita dos grandes repórteres franceses, chamado André Londres, que na verdade... Albert Londres, que me diz o cônsul, deveria se chamar Albert Paris, mas na verdade era Londres, e que ele dizia que vocês conseguiram incluir na imprensa, olha aqui o nosso secretário, o microcosmo da littérature. Donc,
cette presse française, dominée par la forme, dominée par le style, elle est aux antipodes de la presse anglo-saxonne, qui, à la même époque, elle se concentre sur le fond des choses, c'est-à-dire l'information, les faits, et aussi sur tout ce qui concerne la vie pratique quotidienne, là où on retrouve un pragmatisme anglo-saxon bien connu. Então essa imprensa, porque vinha desse bel-letrismo, desses intelectuais, ela cuida do estilo, ela cuida da forma, era uma imprensa elegante, o texto era muito cuidado, em contraposição a talvez a imprensa anglo-saxã, que era uma imprensa objetiva, muito mais preocupada com o fato, muito mais preocupada até com o cotidiano. Et c'est au XIXe siècle, autour de 1830 aussi, que notamment avec quelqu'un qui s'appelait Émile de Girardin, la presse a trouvé son modèle économique, un modèle économique qui durera un siècle et demi. C'était à l'époque ce que l'on appelait la presse à 2 sous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 sou était payé par l'acheteur et 1 sou par l'ancienne publicité qu'on n'appelait pas encore la réclame. Et c'est un modèle qui a duré 150 ans, en gros. Ele agora então começa a abordar a imprensa no seu caminho para o mundo de hoje. Então há uma blague que diz que a imprensa a 2 centavos. Seria o primeiro centavo é pago pelo assinante e o outro centavo é pago pelo anunciante, pelo reclame. E é uma imprensa que começa então a incluir o fato econômico. Começa a não só falar do fait divers, do fato générico, mas ter sessões, colunas, etc., sobre économie. Sur le plan politique, la presse française démontre toute sa capacité, tout son pouvoir, toute son influence dans un moment historique très précis, qui est l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle, en gros entre 1894 et 98. Et tout le monde se souvient ou peut se souvenir du fameux « J'accuse » d'Émile Zola, qui est la prise de position la plus forte en faveur du capitaine Dreyfus. C'est là, à ce moment-là, que la presse française a définitivement inventé une sorte d'idéal de journalisme, disons un journaliste qui révèle la vérité et un journaliste qui la sauve, cette vérité, en même temps. Então ele vem vindo, fala da imprensa vinda dos intelectuais, a imprensa depois já a 2 centavos, não é só o intelectual que faz o jornal, é o anunciante também entrando com a outra parte. Aí ele dá um pulo para quando a imprensa francesa tem o seu grande momento em que decide e define uma linha ideológica. É no famoso caso do capitão Dreyfus, acusado, como sabem todos que viram o filme e leram o livro, de ter sido espião e ter sido degradado, arrancaram o uniforme dele, e depois de um longo e penoso processo, que requereu toda a mobilização da intelectualidade francesa, inclusive do Émile Zola, que escreveu o famoso Eu Acuso, que é um desses libelos para ser guardados. A imprensa então retoma toda uma linha em que ela defende não apenas o cotidiano, mas grandes fatos da vida nacional. Et ce rôle politique a été possible parce que sur le plan juridique, la presse était depuis une quinzaine d'années totalement libre, grâce à une loi fameuse de 1881, la loi du 29 juillet 1881, qui est encore en vigueur aujourd'hui, et qui, en gros, accordait une totale liberté à la presse, sauf, évidemment, à respecter des règles juridiques précises, notamment en matière de diffamation. Como Paraty é uma cidade de energia, eu não resisto a fazer a aproximação. Ele diz que é uma lei de 1891, foi o ano onde foi fundado o Jornal do Brasil, que é a lei que libera e que cria a liberdade de imprensa. Então, o caso Dreyfus só foi possível porque, sustentado por argumentos jurídicos, o Zola pôde fazer a defesa e porque a imprensa era livre, ela pôde ser publicada.